Pessoas, hoje nesse vídeo eu quero falar para vocês quais perguntas que vocês não devem fazer para um cadeirante, principalmente se aquele cadeirante estiver tendo a sua primeira experiência na rua. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como você não deve acabar com o dia de um cadeirante. Eu sou a Viviane, sou paraplégica há 11 anos e baseada na minha experiência de cadeirante, eu vou te contar um pouquinho de experiências que eu já tive e o que vocês não podem e não devem falar para cadeirantes, né? Que principalmente estão no início da lesão ou estão tendo a sua primeira experiência de sair na rua, né? Não é que os cadeirantes, eles são de porcelana e vocês não podem fazer perguntas. Claro que existe o bom senso entre perguntas e pessoas que vocês têm intimidade ou que vocês não conhecem. Nesse caso, o que acontece? Na maioria das vezes, quando as pessoas fazem perguntas, né, para essas pessoas, elas não conhecem. Então, de repente não, mas na maioria das vezes, aquela pessoa, ela tá saindo a primeira vez na rua. E aí, o que acontece? Vocês, com a curiosidade, que apitam na hora e acabam sendo indelicados em perguntar, mas o que foi o acidente, por que você está na cadeira de roda, há quanto tempo? Sem querer, vocês acabam estragando o dia daquela pessoa e a tentativa que ela teve, né, porque ela acabou tendo coragem de sair um pouco de casa para poder enfrentar o mundo. Porque existem inúmeras dificuldades quando você sai, principalmente a primeira vez na rua com cadeira de rodas, é horrível. As calçadas não são preparadas, não estão adaptadas para pessoas com deficiência. Então é muito difícil você enfrentar uma calçada, principalmente na cidade de São Paulo, né? Porque é muito buraco, são calçadas desniveladas, então assim, é bem perigoso e estressante. Então, se você não tiver esse cuidado, a pessoa ela já está passando por toda essa experiência, né? Porque é tudo novo para ela, como ela pegar um ônibus, por exemplo, como ela enfrentar as calçadas, né? Nem todas as calçadas têm aquela guia rebaixada, então a dificuldade é enorme. Sem contar que a gente tem que enfrentar os olhares das pessoas, porque as pessoas olham mesmo assim, de uma maneira que a pessoa fica constrangida, né? E às vezes nem é porque tá na cadeira, às vezes é porque achou bonita aquela pessoa, né? Ou por olhar. Mas aí tudo isso, a pessoa com deficiência, quando ela tá no início da lesão, ela recebe de outra maneira, porque ela ainda tá no processo de aceitação, ela ainda tá enfrentando o mundo, ela ainda tá tentando aceitar aquela nova realidade dela que não é fácil. Baseada na minha experiência que eu tive, né? Eu demorei muito para sair na rua, eu morria de vergonha. As minhas irmãs que me ajudavam, ai Vi, vamos sair um pouquinho e tudo, né? Você precisa sair um pouco. Eu tinha vergonha, gente, eu tinha muita vergonha de sair na rua e de me expor. E é o que mais acontece com os cadeirantes. Aí o que acontece nisso? As pessoas já têm certo tipo de vergonha, já têm esse enfrentamento com as dificuldades e aí elas acabam passando por uma outra experiência. Por quê? Vou chegar no ponto já já. Por exemplo, o que já aconteceu comigo, para vocês terem uma ideia. Não é que nós somos de porcelana, que vocês não podem perguntar nada. Existe um momento apropriado para se fazer uma pergunta, principalmente se você não conhece a pessoa. Porque as pessoas abordam de uma maneira que acabam te assustando e dependendo da pergunta que você fizer, ela não vai nem saber como te responder. Por exemplo, assim que eu fiquei na cadeira, uma moça me parou dentro do ônibus e me perguntou se eu podia ter filho. Na hora eu parei assim, olhei pra ela. Foram duas pessoas que fizeram isso comigo. A primeira pessoa foi uma senhora. Aí eu parei, olhei pra ela. E aí, em respeito à idade dela, né, que ela já era uma senhorinha, eu falei, eu não sei tudo, né? Desconversei, mas fiquei constrangida, porque na época, quando me fizeram essa pergunta, se eu podia ter filho, nem eu sabia direito se eu podia ter filho, porque era uma realidade muito diferente, né, pra mim, era tudo muito novo, eu não sabia se eu podia engravidar, eu não sabia direito o nível da minha lesão. Por quê? Os cadeirantes, né, os deficientes físicos, eles têm um nível de lesão. Qual é o nível de lesão, Vi? Como assim? Por exemplo, a minha lesão é um nível de lesão medular completa. A completa, ela é irreversível, ou seja, é muito mais difícil eu voltar a andar.
Claro que a fisioterapia ajuda e tudo para não atrofiar os ossos, até a manter os exercícios, toda essa questão. Só que a lesão medular incompleta, depois de um certo tempo, com tratamento e fisioterapia, você consegue voltar a andar, porque ela não atingiu um nível grande de lesão, né? No meu caso, a minha lesão medular, eu fraturei a T11 e a T12. E aí é um nível de lesão grave, né? Não é reversível. E aí, voltando à história, gente, a pergunta depois foi uma outra moça também que fez, me fez chorar muito, porque eu não tinha a resposta no momento, nem eu sabia, era tudo muito novo pra mim, eu tava começando o processo de aceitação. E aí eu me peguei de uma maneira que eu não sabia como responder aquilo pra ela, eu não sabia nem se eu podia ter filho na época. E aí eu fui pra casa totalmente frustrada, porque aí eu comecei a chorar, e eu chorei muito. E aí foi das poucas tentativas no início para poder sair que foram frustradas. Porque assim que eu comecei a tentar ter coragem para sair, eu recebi esses tipos de perguntas. E é muito constrangedor, porque no momento, quando você está no início da lesão, você não sabe nem o que responder. Vocês, ao fazerem essas perguntas, vocês podem estar bloqueando essa pessoa em relação a ela ter mais tentativas para ir para a rua, para poder se aceitar mais, para poder passear. Comigo no início, eu morria de vergonha de sair. Eu queria me esconder. A minha mãe e as minhas irmãs me davam força para sair e eu não queria, eu só chorava. Quando eu vier contar a minha história toda para vocês, que é longa, vocês vão saber em mais detalhes, mas para vocês terem uma ideia, eu já vou adiantar. Eu fiquei 1 ano sem me arrumar, sem ter vaidade, eu não queria sair e me esconder das pessoas. Então, assim, essa parte de perguntas é muito delicada, gente. Não façam perguntas para pessoas com deficiência, principalmente se vocês não tiverem intimidade com essa pessoa, porque sem querer você vai acabar machucando ela, você vai acabar deixando ela mais frustrada e você pode estar atrapalhando ela no processo de aceitação dela. Depois desse episódio que aconteceu comigo, se passaram 10 anos. Aí vocês me perguntam, Vi, você continua recebendo esse tipo de pergunta? Sim. Às vezes até com mais frequência, mas a maioria das pessoas que fazem esse tipo de pergunta são motoristas de aplicativo. É impressionante, porque eu entro no carro, querem saber por que eu tô na cadeira. Às vezes, se meu marido ajuda a entrar no carro, querem saber por que ele não vai comigo, por que eu tô indo sozinha, pra onde eu tô indo sozinha. Eles têm uma mentalidade que a gente não é independente, que a gente tem que andar acompanhado, e não é bem assim, né, gente? Depois disso que eu falei aqui, se vocês não querem causar um constrangimento nessa pessoa, é normal, gente, todo mundo tem curiosidade, é normal. Hoje em dia, as pessoas continuam fazendo perguntas? Fazem. Só que é diferente, tem uma enorme diferença. Hoje em dia, eu já tô calejada, eu já superei o acidente, eu já virei a página do acidente. Então, isso não me afeta mais. Eu tenho mais segurança, mais confiança em responder. E hoje em dia, eu não me importo quando eu recebo esse tipo de pergunta, porque eu faço um filtro na minha cabeça e eu sei que é por curiosidade da pessoa. Mas uma dica para vocês, se vocês não conhecem essa pessoa, não tem intimidade, não é um amigo seu que ficou recente na cadeira, não vá perguntar logo de cara como que ela faz tal coisa, ou se ela pode ter filho. Se você tem alguma dúvida em relação a isso, coloca no Google, ou vai ver um vídeo. Tem muita informação, gente, é só vocês irem atrás, mas não vá fazer perguntas logo de imediato para pessoas que vocês não conhecem, porque isso é um baque muito grande para uma pessoa que está, principalmente para as pessoas que acabaram de ficar na cadeira e estão tendo que enfrentar o mundo lá fora. É muito difícil, gente, vocês não têm noção como afeta isso a vida de uma pessoa. Bom, esse foi o assunto de hoje nesse vídeo, para que vocês possam ter esse cuidado, essa delicadeza ao fazerem perguntas para cadeirantes. Se você conhece alguém que está passando por um processo de aceitação, que está na cadeira de rodas, que acabou de ficar na cadeira de rodas, por favor, encaminhem esse vídeo, compartilhem, curtem aí, me dê uma força aí para a mamãe. E eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas, tá bom? E vocês que não são cadeirantes,
tenham essa consciência para que vocês não façam perguntas em momentos errados. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.